Caros estudantes, hoje falaremos a respeito da legislação trabalhista, ergonomia e de alguns cuidados que devemos ter com as pessoas que trabalham conosco no nosso ambiente de trabalho. Ergonomia é o conjunto de disciplinas que estuda a organização no trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. O principal objetivo é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação dos elementos do ambiente de trabalho ao ser humano, com o objetivo de gerar bem-estar ao trabalhador e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. É fato que um trabalhador que desempenha suas funções num ambiente de trabalho inseguro, um ambiente de trabalho que ele tem medo de mexer nas máquinas, com certeza faz com que a sua produtividade seja reduzida, consequentemente, o seu prazer em desempenhar aquelas atividades também. Dois temas cruciais no âmbito da ergonomia são a segurança no trabalho e a prevenção dos acidentes que podem ocorrer decorrente das atividades que esse profissional realiza. Neste contexto, a ergonomia sugere a criação de locais adequados e locais de apoio ao trabalho também adaptados, criação de métodos laborais e sistemas de retribuição de acordo com o rendimento do trabalhador, ou seja, valorização pela hora trabalhada. A ergonomia também determina os horários de trabalho, assim como a sua racionalização, contemplando tudo aquilo através de uma perspectiva humanista da empresa e das relações de trabalho que existem dentro dela. Obviamente que a cultura organizacional exerce um papel muito importante em todo esse contexto. Esse conceito de ergonomia se aplica à qualidade de adaptação de uma máquina ao seu operador. Por exemplo, os cuidados que você tem que ter com a instalação de botões que evitem que essa pessoa fique com as mãos debaixo de uma guilhotina ou de uma máquina operatriz pesada quando esta estiver sendo operada, reduzindo com isso a possibilidade de um ato de esquecimento, involuntário, obviamente, do trabalhador, que pode levar a uma lesão. As lesões por esforço repetitivo são dos problemas físicos mais comuns, que podem, por sua vez, causar limitações importantes e até mesmo a incapacidade das pessoas que trabalham dentro de um espaço, de um ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho, ele pode causar doenças ou acidentes, quando estratégias de prevenção não são totalmente implementadas para proteger os trabalhadores, que devem ser, obviamente, adequadas para diminuir os riscos presentes, tanto no ambiente quanto nos fatores comportamentais dos próprios trabalhadores. O objetivo, enquanto gestores, é mitigar, ou seja, reduzir os riscos que podem afetar a saúde desses trabalhadores, proporcionando um ambiente de trabalho favorável. Para isso, as normas regulamentadoras, conhecidas também como NRs, foram criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego como diretriz para possibilitar, para promover a prevenção de doenças e os riscos ocupacionais, além de proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores. Para o equilíbrio entre as exigências legais, as quais incluem, obviamente, as NRs, e os valores e princípios da empresa, é preciso desenvolver ações tais como capacitações, levantamentos, dados estatísticos sobre custos, acidentes, doenças, comparar como a prevenção resulta em economia e se aquilo tudo que foi implementado efetivamente está cumprindo seu objetivo, entre outras ações. Tá? Tudo isso promovendo a conscientização tanto de gestores quanto de funcionários, que em última instância são aqueles mais afetados quando os acidentes acontecem. Sem que haja necessariamente um ato punitivo, como uma autuação ou multa por parte dos órgãos de fiscalização. A identificação das normas regulamentadoras que se aplicam à empresa deve ser observada a partir da leitura da norma na íntegra, pois, desta forma, fica muito mais fácil verificar o que é aderente e aquilo que precisa ser adaptado, pois as normas, elas são, muitas das vezes, criadas num contexto muito amplo e precisam de algumas adaptações para funcionarem dentro das empresas. De modo geral, a maioria das normas possui uma abordagem específica, ou seja, determinada a um tipo específico de atividade. As normas chamadas de generalistas, elas são a maioria e têm sua abordagem direcionada para todas as empresas que possuem empregados com vínculo pelo regime de trabalho. As normas regulamentadoras específicas, alguns exemplos: NR 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E já generalistas, algumas delas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 23, 24, 26 e 28. As generalistas são de uso obrigatório por todas as empresas e as específicas de acordo com a natureza de operação de cada instituição.
A partir do momento que os processos de trabalho desenvolvidos na empresa são conhecidos pelos profissionais que estarão atuando diretamente com a implementação das normas, torna-se simples compreender quais as específicas devem ser implementadas nessa empresa. E por falar em riscos, por falar em acidentes, você sabe a diferença entre doença profissional e doença do trabalho? Pois bem, a doença profissional é a doença conhecida também como doença ocupacional. Ela ocorre em decorrência da contínua exposição do trabalhador aos chamados agentes de risco, que podem ser agentes físicos, agentes químicos, entre outros. Esses agentes são responsáveis exatamente por desencadear ou agravar doenças no organismo do trabalhador. Um bom exemplo disso é uma pessoa que trabalhe diretamente, né, com alguma coisa relacionada com movimento repetitivo, né, e aí, nesse caso, né, um digitador, por exemplo, e ele se enquadraria como uma doença profissional. Daí, uma das alternativas para reduzir o impacto dessas doenças profissionais ou ocupacionais é você fazer a adoção da chamada ginástica laboral. E, finalmente, doença do trabalho são o resultado das condições especiais de um ambiente de trabalho e que não possuem relação em lei. A doença do trabalho é decorrente de condições especiais da forma que o trabalho é realizado, apesar de não ser uma regra. Um bom exemplo é a pessoa que trabalha num local com muito ruído, como, por exemplo, aqueles profissionais que fazem orientação de aeronaves no pátio dos aeroportos. Eles estão expostos de forma constante ao ruído das turbinas das aeronaves, né? E mesmo que eles tenham recebido os equipamentos de proteção individual e que ajam de forma negligente, não utilizando o protetor, eles poderão ter sérios problemas de saúde. Se isso acontecer, vai ser enquadrado sim como doença do trabalho. Daí a necessidade do gestor exigir, cobrar e garantir que o empregado esteja utilizando da forma adequada, da forma correta, os seus equipamentos de proteção individual. Então era isso, pessoal. Como o tempo é curto, busquei trazer alguns assuntos mais importantes, mais relevantes, mas de qualquer forma, a leitura do material complementar se faz necessária para que você faça uma boa avaliação. Grande abraço e até a próxima.